Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Olá, boa tarde, nosso primeiro sábado de 2025 com vocês. Oh, delícia, muito bom estar aqui para o nosso cafezinho, ó. Opa, deixa eu chamar a Margarete aqui para tomar o cafezinho. Margarete, aparece aí, Margarete. Oi, Rô, tudo bom? Vamos preciso arrumar uma caneca bonita dessa para tomar meu cafezinho aqui também, viu? Ô Moisés, faz favor de providenciar a caneca. E hoje a Rô tá toda chique, ó, toda de colar. Ela começou o ano começando. E eu, ó, lutando boxe. Pois é. Eu acho que isso daí tem dedo do Moisés. Eu acho que o Moisés, ó, sabe aquela história? Escreveu, não leu, o pau comeu? A Margarete deve ter pego o Moisés de jeito e se machucou. Da próxima vez, bate um pouco mais devagar, tá, Margarete? É que a cabeça é dura, então acabou machucando meu braço. Machucou seu braço. Eu ia ensinar uma técnica que eu usei há muito tempo atrás, sabe? Que não pode bater. Pega aqui assim por trás no cabelo e puxa, tá? Mas o Marcelo já não tem mais cabelo para eu fazer isso. Essa então, técnica de ajudar. Essa técnica para mim não dá certo, mas para você pode ser que dê certo. Você não machuca a mão, tá certo? Que bom, Margarete, como é que foi de festas? Tudo bem, graças a Deus? Como é que foi? Graças a Deus, tudo bem, deu tudo certinho, tudo na paz. Parece que foi ontem que a gente estava dando Feliz Natal, né? Já estamos aqui dando Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E eu vou começar até dizendo, daqui um pouquinho a gente vai estar de novo. Vai ser assim, ó, no piscar Feliz de Natal olhos. De novo. Feliz Natal de novo. Exatamente, né? Olha só, nós já estamos aí no dia 4 de janeiro, gente. Já passaram-se 4 dias. Mas ainda estamos nesse clima aí de ano novo, né? De começar. E eu queria, Margarete, hoje, né, nesse clima aí de começo de ano, novas esperanças, né? Novas atitudes, né? Fazer a prece hoje, né? E eu peguei aqui uma prece, Margarete, que é do Chico, né? Ou melhor, é do Emmanuel, Psicografia do Chico, que é a oração do Ano Novo. Eu falei, olha, então, eu acho que a gente começar a oficina, vamos começar com a oração do Ano Novo? Vamos começar com a oração. Então diz assim, Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada, no entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho, todavia contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso.
Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo rogamos a tua benevolência, para que venhamos a sobreestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e de tua bênção. Que assim seja. Que coisa boa. Que a gente, né, possa assimilar tudo como um amparo, como ensinamento, né, e sabendo que a gente nunca vai estar sozinho, né, em qualquer situação, seja nas boas, nas ruins, nós estamos sempre amparados por Jesus e pelo nosso Pai. Vamos lá? Olha só, o Moisés está falando aqui que não pode levar cafezinho, porque ele está trabalhando, ele está na lojinha. Está enrolando lá, está enrolando. Está enrolando. Ó, cuidado, hein? Ela tem outro braço, hein, Moisés? Toma cuidado. Deixei. Boa tarde aqui para a Nice, que está aqui conosco, a Érica também, aqui já trabalhando, né, Érica? Que maravilha! Os nossos amigos lá do Lar Espírita Maria da Luz Leal conosco. A Vanessa, feliz ano 2025 para você também, Vanessa. O Paulo também está aqui com a gente. Feliz ano novo para você também, Paulo. Vamos ver. A Bruna Cristina também aqui conosco. Boa tarde, Bruna. Enfim, o pessoal vai chegando. Nesse primeiro sábado de 2025, conosco aqui para o nosso cafezinho da tarde, vou dar mais um golinho aqui no meu café, para não deixar esfriar, né? E vamos lá para o nosso ficar com vontade. Vamos pegar com vontade agora? Chega de festa, chega de reunião, né? Confraternização. É que o povo está animado para continuar nosso lar? Que hoje... Vai ser outra puxada de orelha. Hoje nós vamos aqui para mais um capítulo aqui do nosso lar. Nós vamos para o capítulo 5. O título é Recebendo Assistência. Vamos lá, Margarete? Vamos lá. Recebendo assistência. Nossa, eu tinha marcado o ventilador... Mudou as páginas. Eu não estava querendo essa página, estava querendo outra. Vamos lá, Roseli? Todo mundo está aí com o capítulo 5 do nosso lar. Eu já estou aqui. Nesse capítulo aqui, né, Margarete, só para a gente saber do que vai falar. É o primeiro contato de André Luiz com o encarregado de prestar assistência, né, no hospital. Mas ele passou pelo capítulo 4... quando ele recebeu a visita do médico, Dr. Henrique de Luna, que era assistente de Clarencio, e aí ele fez um grande diagnóstico do André Luiz, em que colocou a reflexão diagnosticando como suicida inconsciente. Né? E ele não aceitava, ele relutou, até que ele fez uma retrospectiva de todos os prejuízos que ele tinha causado ao corpo físico, na zona intestinal, no fígado, no rins, e era incontestável, como ele diz, o suicídio inconsciente. Então, ele já tinha tomado essa noção. A Vanessa está dizendo que está sem som. Tá sem som, Vanessa? Vamos ver aqui o restante. Pessoal, como é que tá aí? Eu tô aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui pela internet. Como é que tá? É incontestável, como ele diz. Aqui na minha internet tá com som, gente. Vanessa, vai ver que pode a Érica falou que tá normal para ela também. Deve ser o som da Vanessa que tá baixo. Aumenta o som aí, Vanessa.
Então, aí ele recebeu esse diagnóstico difícil, aí passou, né, pelos tratamentos que ele necessitava, atravessou oração coletiva, energias fluídicas, e agora ele vai receber mais assistência ainda. E Além lembrando, daquelas todas, né? Caldinho que ele recebeu, energias através do passe, né? Que lá eles dão tipo uma fluidoterapia, né? Que eles fazem. Recebeu a oração coletiva, o raio os raios de sol energizando. Então, estava assim já numa condição mais recuperada, né? E agora ele vai receber mais assistência ainda. Só uma coisinha. André Luiz, ele ficou muito surpreso, né, quando ele recebeu esse diagnóstico de suicídio inconsciente. Sim. Aí depois, com o tempo lá no plano espiritual, com o estudo, né, com os aprendizados dele, ele foi vendo que poucos são os completistas, que eles chamam, né, que são aqueles que completam realmente o tempo de vida necessário. Porque na maioria das vezes, a gente vai praticando esse suicídio inconsciente. Né, quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente acaba comendo demais, bebendo demais, né, tudo no desequilíbrio, muitas vezes a gente não dorme direito, a gente não se preocupa em ter uma boa noite de sono. Tudo isso é um suicídio inconsciente, né? Porque a gente sabe que faz mal e a gente pratica. Então, ele falou isso, que são poucos os completistas. Então, vamos prestar muita atenção, gente. E ele vai falar sobre isso de novo nesse capítulo. Tá então, bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Ele estava lá no hospital, André Luiz, né? Aí chega uma outra visita. É você o tutelado de Clarencio? Olha que ele não fala paciente, tá? É o tutelado. Tutelado. A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão, quer dizer, uma pessoa que tinha uma característica leve, né? Tinha uma pureza de intenções, tinha um rosto de uma expressão jovial, né? Então ele diz assim: grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e, de maneiras fraternas, acentuou: sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Bom, aqui já dá para falar algumas coisas, né, Roseli? Primeiro, que ele se apresentou, sou Lísias. Você vê que ele veio com uma maletinha, toda aquela postura de enfermeiro, né? Uhum. André Luiz percebeu isso, né? Que ele conduzia uma maletinha, né? Como se tivesse, assim, aquela maletinha de médico, de enfermeiro, que traz um monte de apetrechos, né? Para cuidar. E aí ele diz assim, muita vontade, né? Sem dificuldade nenhuma, ele diz assim: sou Lísias, né? Seu irmão. Não enfermeiro, né? Ele se colocou na condição real que ele era, né? Não chegou lá com aquela condição, sou médico, sou enfermeiro, sou isso, sou aquilo, né? Simplesmente sou seu irmão. Ai, que maravilha. Meio que um anjo, né? Vai ser Lísias, né? Um anjo da guarda, né? Mais do que um enfermeiro, né? Que na realidade somos irmãos, né? Pela paternidade divina, você está médico, você está engenheiro, você está professor, você está cozinheiro, né? Você não é, né? Você está. Mas olha só, né? Como André Luiz, você é enfermeiro, né? Ele já quer um título, né? Ele já quer um título ali para Lísias, né? E Lísias vem com o título, irmão. Olha, achei interessante esse novo título, né? Visitador de serviços de saúde. Bonito, né? O que quer dizer isso?
ele diz assim, não coopero só na enfermagem, quer dizer, ele faz o trabalho da enfermagem espiritual, mas também outras necessidades. Que necessidades são essas, né? Conversa, o tratamento emocional, o tratamento psicológico. Então, não é só um tratamento para a reabilitação do corpo perispiritual, né? Do corpo espiritual ali, mas também um tratamento para ajudar o André Luiz a refletir, né, sobre as dificuldades que ele teve, a condição que ele está agora, o que ele precisa fazer. Né? Então, ele faz um outro trabalho aí também, que eu achei bem legal, que ele diz que faz isso a todos os recém-chegados. Uhum. Então, isso quer dizer que no plano espiritual, ninguém está desamparado, né? Todo mundo, Sim. Quando lá chega, recebe tratamento, né? Ninguém fica desassistido, né? Na Mas se vida você não espiritual. quiser, né? Nem na vida terrena, né? Que dirá na vida espiritual. Tem sempre um irmão responsável para nos acompanhar, né? Você vê, Roseli, que ele só não recebeu esse tratamento antes, quando ele estava nas zonas inferiores, por conta dele não fazer uma oração, dele não pedir ajuda, né? Então, eles respeitaram o livre-arbítrio dele. Né? Mas quem vai pedindo ajuda, recebe ajuda, né? É isso aí. Vamos lá. Notando minha surpresa, explicou. Porque André tinha uma outra visão, né? Do médico, do enfermeiro, do plano carnal. Do que é um hospital, né? Ele tinha aquela noção de hospital aqui na Terra. Lá é diferente. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Você veja que o André Luiz estava no menor dos edifícios hospitalares. E tinha só mais de 1000 doentes. Ali 1000. Quanto mais nos outros. Então, começa a ter uma ideia do que é essa colônia nosso lar, como ela é imensa. Porque esse aqui é só o ministério, né, do auxílio. E deve ser uma das menores colônias, né, também. Sim. Imagina. Bom, tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, quer dizer, ele já ia começar a elogiar o Lísias, o trabalho do Lísias, né? Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo o meu agradecimento verbal. Olha aí, fugindo do elogio. Tá? Fugindo do elogio. Né? Porque para o Lísias ali era o trabalho dele. Ele estava fazendo ali, não era para receber gratidão, para ser reconhecido, nada. Era um trabalho que ele fazia de livre e espontânea vontade. Então, ele diz assim, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Quer dizer, estava todo atrapalhado ainda. Mesmo com todo o tratamento, quer dizer, ele abusou, esgotou rins prematuramente, com comidas e com bebidas, principalmente, que não conseguiu fazer a purificação do sangue adequado, né? Não filtrou o que precisava ser filtrado. O fígado com os abusos, o intestino com o temperamento difícil que ele tinha, né? Sorrindo bondoso, acrescentou, sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Olha, já é um ponto. Ele já reconheceu que ele
tinha errado, né? Começava a apresentar os primeiros sinais de arrependimento. Posso só fazer uma observação aqui, Margarete, que é Claro. interessante, né? Olha só, intestinos, né? Fígado, rins, né? Esses órgãos continuam ali no perispírito, Sim. né? Com uma organização funcional, né? São órgãos no perispírito, mas que têm correspondente aos órgãos do corpo físico. Interessante, né? Que a gente continua com esses órgãos no corpo perispiritual, né? Com células no corpo perispiritual. É muito interessante. Bom, aí ele diz assim, ele tinha, e devo esses distúrbios a mim mesmo, quer dizer, ele já estava identificando os primeiros sinais de arrependimento. Uhum. Ele começou, já não ficava mais espantado com o diagnóstico que ele tinha recebido. Porque ele refletiu em tudo que foi falado, né, pelo De Luna, né? Refletiu, mas olha como é que ele começa a agir, o Ulisses, né? Reconhecendo o acanhamento da confissão retenciosa, apressou-se a consolar. Para não deixar ele naquela condição, assim, de se sentir na condição de vítima, né? De doente, de coitado, né? Então, o Lísia já vai levantar o astral dele. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, quer dizer, 80, tá? 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Quer dizer, além dos 80 que o Lísias cuida, naquele complexo hospitalar, 57 chegaram no mundo espiritual na condição de suicida inconsciente. Está explicando para ele. E tem os mutilados. Porque a enfermidade, ela não é só do corpo, né? A enfermidade é do espírito também, né? Os pensamentos, os sentimentos inferiores, né? A gente vai gravando no nosso perispírito tudo isso e cedo ou tarde isso afeta o nosso corpo físico. Então, as doenças do corpo físico muitas vezes começam no espírito, né? Aí ele diz assim, eu estou mexendo no meu cabelo porque o ventilador está bem em cima, aí passa bem por aqui, né? Vamos lá. Senão eu vou sair da oficina assim, ó. Vamos lá, continuando. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Ou seja, sem os olhos. Cegos, né? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia. Quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura. Quer dizer, desenvolve problemas psicológicos, distúrbios espirituais, neuroses, psicoses, problemas mentais. Então, chegam lá assim. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, prejudicam o nosso perispírito. E, às vezes, não prejudicam o nosso físico. Às vezes, você consegue passar, né, a vida aqui encarnada sem uma doença no físico. Mas, quando você chega lá do outro lado, o teu espírito está tão enfermo que você vai, muitas vezes, chegar sem enxergar, sem andar, em loucura. Olha só como é interessante isso. Que ensinamento. Você vê que ocorre a deformidade do corpo espiritual. Tem alguns que o mal é tão forte, que ele perde a forma humana. Fica na forma ovoide. Nossa. Perde a forma humana. Então, a gente tem que se preocupar muito. Tanta maldade que faz. Muito com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, gente. Vamos parar, olha, aproveitar aí que está começando o ano para a gente mudar isso, né?
Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá. Identificando-se a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferimos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Você vê que não é para espíritos iluminados, né? É uma colônia de recuperação, de preparação para futuras reencarnações. Agora, Roseli, veja aí. Lá eles são felizes porque tem trabalho. É isso que eu ia falar, eu achei interessante, né? Aqui a gente é feliz se a gente tem uma casa na praia, a gente é feliz se a gente tem o carro do ano, a gente só é feliz se a gente tem dinheiro no bolso. Lá eles são felizes porque tem trabalho. É ter o pão abençoado do serviço. Então, lá eles, vamos dizer assim, brigar não seria a palavra certa, né? Mas há uma concorrência para trabalhar. Para trabalhar, né? Quem se dedica mais, quem faz mais, não no sentido de competição, mas no sentido de querer ser mais feliz, né? Eu quero ser mais feliz hoje, então eu vou trabalhar mais. Quem quer ser mais feliz tem que trabalhar mais no bem. Exatamente. Nossa, às vezes a gente fica pensando assim, nós estamos longe, viu? Muito longe. Eu estou querendo me aposentar e ficar sentada numa rede, né? E quando dá aquelas, tô com preguiça, não quero fazer nada, tô com isso, não quero fazer nada. Tem horas, tem horas que a gente pensa, não sei se você, acho que não, né? Mas eu tenho horas que eu falo assim, sabe uma coisa, eu vou dar uma parada em todos os serviços que eu faço assim, sabe? Não aquele obrigatório que eu ganho. Sim, o voluntário. Cada dia, o voluntário. Eu vou dar uma parada, vou dar uma descansada, porque, olha só, e lá a gente vai querer trabalhar, né? Tem uma mensagem aqui, que no primeiro dia do ano, tá? Tá no livro do O Evangelho por Emmanuel, segundo João. Aí ele fala, eu coloquei essa frase aqui em destaque, tá? Diz assim, use o tempo ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Ou seja, ele fala para você usar o tempo disponível e livre que você tem para o serviço no bem e o estudo iluminativo. Igualzinho como a gente faz aqui, né? Igual, a gente usa o tempo livre para dormir, para descansar, para passear, do corpo, para fazer uma série de problemáticas que depois a gente entra no plano espiritual, como André Luiz chegou, suicida inconsciente. Claro que a gente não está falando aqui que a gente tem que viver 24 horas, né, do dia no serviço voluntário, estudando. Não, tem horas que você precisa realmente descansar, né? Mas a gente descansa muito, né? Eu acho que a gente descansa muito, a gente tem muito tempo e a gente desperdiça, né? Ele fala aqui no livro que, além das suas obrigações, que fazem parte do seu contexto, por conta das experiências que você precisa viver, no seu contexto material, nos tempos livres, aproveite no serviço do bem e no estudo iluminativo. Quer dizer, ele diz que a gente tem que fazer as nossas obrigações, que a gente tem o compromisso com o plano físico. Mas quando sobra os tempos livres, que a gente saiba aproveitar esse tempo livre de uma forma mais construtiva. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Mais produtiva, né? Que às vezes a gente não... Olha só, a Vanessa lembrando Madre Teresa de Calcutá, o trabalho é uma bênção. Completamente nosso entendimento aqui, né? Trabalho aqui é obrigação. Eu vi não, foi da Irmã Dulce, que a gente fala, né, assim a gente também lembra da Irmã Dulce. O trabalho da Irmã Dulce, eu vi um documentário, um filme da Irmã Dulce, nossa, aquela mulher era demais, não parava de trabalhar, assim como Madre Teresa de Calcutá, trabalhando sempre, né? Sempre como diz o Livro dos Espíritos, né? Trabalhar no limite das suas forças.
Sim, né? Eu acho que tudo é o equilíbrio. Você precisa do descanso também, aquele descanso mesmo de não fazer nada, de não pensar em nada. Você Repousar, precisa, né? Aquele tempo de você se dedicar no trabalho do bem. Aliás, o trabalho do bem, eu acho que você consegue fazer 24 horas por dia. Sim. Quando você está trabalhando nas suas coisas do dia a dia, né? Aqueles trabalhos que todo mundo tem, que tem que trabalhar mesmo, né? A gente pode trabalhar no bem ali. A gente pode trabalhar no bem na nossa diversão, quando você fala com o outro que está te atendendo com educação, né, com respeito. Tem Quando um caso. Tcharam! Casos de Margarete. Eu vou achar a vinheta. Pode deixar, Margarete. Ontem eu perdi a educação. Não. Margarete, logo no começo do ano, você... Eu perdi a educação. Mas depois você achou, pelo menos? Depois eu fiquei refletindo um tempão, falei assim, olha, sempre aqui que eu fiquei discutindo por uma coisa que não ia chegar a nenhum lugar. Agora eu quero saber. Aí eu li a mensagem deu uma bofetada em mim, eu tive que passar por um processo de reflexão. Tá, o que te Aí eu peguei a segunda mensagem de hoje, deu a resposta para o que aconteceu ontem. Diz assim, olha, agora estou fazendo meu caderninho de mensagem. Vigilância no serviço do próprio burilamento pela força da educação e do amor. Eles não demoraram muito para puxar a minha orelha. Não demoraram nada. Mas me conta, o que te tirou do sério? Porque Casos de Margarete é muito bom. Então, é um conceito de uma máquina de lavar na minha casa. O técnico tinha ido lá, consertou uma parte da máquina, ficou faltando uma peça da máquina. Eu providenciei a peça, só que ela só ia chegar para o ano novo, tinha que encomendar. Aí o técnico falou, assim que encomendar, você entra em contato com o seguro de novo e pede para vir, para eu colocar a peça, que está na garantia. Quando eu ligo, o atendente diz assim, o técnico já foi na sua casa e a senhora não estava. Aí a conversa foi rolando, não parava mais. Eu perguntei, qual o técnico que foi na minha casa? Ele deu o nome de um técnico, mas esse não foi o técnico que foi na minha casa. O técnico que foi na minha casa foi outro nome. Não, mas o que está registrado foi esse. E eu falava para ele que não era, e falava para ele assim, liga para o técnico, porque você pode ligar, eu não posso daqui, e pergunta para ele se não foi ele que veio. E ele não quis fazer isso. E continuou discutindo comigo, discutindo. Acho que levou uns 40 minutos nisso. Até que chegou uma hora que eu falei assim, olha, como não vai ter mais solução com você, eu vou procurar outro caminho. Porque aqui esgotou todas as minhas possibilidades. Se você pegasse seu telefone e desse uma ligada para o técnico que fez realmente conserto na minha casa, que esteve lá presente, porque eu vi, ele não estava em espírito, ele estava em corpo verdadeiro, materializado, e tinha um nome aqui na frente dele, o nome dele era esse, eu não adivinhei esse nome. Aí ele disse assim, mas eu não estou mentindo. Eu falei assim, não, mas eu é que estou mentindo. Ele estava relatando o que estava escrito, né? Quem escreveu não pode ter errado, né? Quem escreveu não pode ter errado, mas quem viveu na prática está errado, entendeu? Quando eu vi que aqui já me irritou, eu não conseguia mais nada, aí eu parei e falei assim, olha, vou procurar outro caminho. Não tem mais com você, não tem mais jeito. Aí eu fui procurar outro caminho. Até que você não perdeu tanto. Mas só que eu fiquei estressada que eu não precisava ter ficado estressada, eu podia ter resolvido isso bem antes. Já ter partido para outro caso. Eu tive um caso para hoje. Tipo caso. Mas é porque precisava contar um caos. Precisava contar um caos. Então, vamos lá. É só para o pessoal ver que a gente sai do sério. Sai. As coisas tiram a gente do sério. Tira, mas aí é que tá, né? Por que acontecem essas coisas? Porque a gente não pede a Deus para que nos dê paciência? Como que vai saber se você tem a paciência se você não passar por situações dessa? E aí você vê, eu estava terminando de ler o livro Nosso Lar. E não consegui terminar o capítulo
Tive que fazer isso só à noite por conta dessa confusão. Oh, meu Deus do céu. Mas era para você poder refletir, entendeu? Era para você refletir. Eu refleti depois. Vamos lá, Vamos lá. O povo está quietinho aí, hein? Não, aqui, olha só, a Vanessa falou, o ócio é tédio e veneno. É verdade mesmo. Sim, Sim. Vamos lá. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? O André Luiz estava achando que ele já estava no céu. Celestiais. Já estava na região celestial. É tão bom que eu estou no céu. Estava nas esferas elevadas, né? Lísia sorriu e explicou. Você vê que ele não... sempre gentil, né, nas explicações, né? Sabendo que faltava um entendimento ainda para ele, né? Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo, no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Quer dizer, Lísias fez uma retrospectiva do que ele também já tinha feito, né? As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém se tem aproximado um dia da noção de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós fomos convidados. O convite chegou. Pode alegar ignorância nesse particular. Escolhidos, né? Hã? Agora resta saber se a gente vai ser escolhido, né? O convite chegou, né? Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado, com raras exceções, a massa humana prefere aceder, né, que ele fala aqui, a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. A gente gasta as possibilidades, né? Atendendo a outros convites. Outros gêneros de convites, né? Aquela coisa assim, hoje não dá, amanhã eu vou, quando eu me aposentar, eu sem tempo, porque tem um monte de coisa material para fazer, meu trabalho não deixa, tenho um compromisso com não sei o quê. E a gente cada hora é uma coisa, né? Agora eu tenho estudo, agora eu tenho trabalho, agora eu tenho a família, agora eu tenho não sei o quê, e vai deixando, né? E aí acaba, né, abusando, ó, que ele fala assim, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Desencarna numa condição de louco, doente, ignorante, suicida mesmo, né? Suicida. Uhum. Notando minha admiração, interrogou. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mudar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Agora a gente não foi nem um puxão de orelha, agora ele puxou as orelhas, o cabelo, as pernas, os pés, né? Puxou a gente todinho. Você veja aqui.
Por mais que a gente suba, não adianta. Para corrigir não adianta. Que a gente não pagou. Tá lá no plano espiritual, numa colônia espiritual, trabalhando no bem, que a gente já está no plano elevado, não é isso não. A lei divina diz assim, quem causou isso? Fulano? Ciclano? Tá. Vai ter que dar conta. Vai ter que transformar o laço do mal, aliás, as algemas do mal, do ódio, em laços de amor e fraternidade. Porque lá a gente vai adquirir novos aprendizados, conhecimentos, repensar os nossos valores, mas é aqui na vida física que a gente vai efetivar o nosso progresso, né? Vai ver aqui se a gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu lá. Então, aí, a gente vê aqui lavando o rosto no suor do mundo. Lavando roupa mesmo. Lavando roupa mesmo. Tá com calor? Tá calor? Quem mandou destruir o planeta? Lá atrás Exatamente. A gente não lembra. O que nós contribuímos, ou que ainda contribuímos, para a poluição do planeta? O que nós já fizemos que prejudicamos a atmosfera, prejudicamos a vida no planeta Terra, né? Agora hoje, não adianta chorar, estamos colhendo os frutos, né? Suando no mundo. Exatamente. Isso aí. Vamos mais um pouquinho. É a lei da responsabilidade, né? Sim. É a lei da lei de causa e efeito em tudo na vida. Se hoje eu estou chorando, é porque lá atrás alguma coisa eu fiz. Sim. Diz assim, abanando a cabeça, acrescentava, caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Nós é que esquecemos de Deus, né? A gente esquece de Deus. Deus está com a gente 24 horas por dia. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Mas nós não estamos com ele 24 horas por dia. Porque o que você emanar para o universo, fica. Seja bom ou seja ruim. Vai para o universo e vai ficar lá. Uma hora, isso volta para você. De uma forma ou de outra. Seja o bem ou seja o mal. Aí eu quero saber agora qual vai ser a reação de André diante dessas verdades aí de Lísias, né, que está passando para ele. A carinha do André. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, quer dizer, tá igual aquela criancinha assim que fez arte, né? Diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei. Como fui perverso. Quer dizer, ele agora estava se culpando. Então, agora ele saiu daquele sinal de arrependimento e entrou na culpa. Agora ele entrou na culpa, né? Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador, o Lísias, colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando. Quer dizer, mandou ele ficar quieto. Ficar quieto, não é para você falar o que você está falando. Né? Para não ficar naquela condição de coitado, de vítima. Eu sou pior das pessoas, eu fui muito ruim. Ele não queria isso. Cale-se. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Ou seja, não adianta você ficar, porque eu fiz isso errado, porque eu sou culpado, porque eu poderia ter feito de outro jeito e não fiz, e estou fazendo. Se fosse hoje eu faria diferente. Tudo bem. Mas lá naquele momento você fez do jeito que você achou que estava certo. E não adianta nada, né? A gente ficar se lamentando. Não adianta, né? Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Né? Reconheceu, tá, vamos construir de novo agora algo diferente. Então, ele estava fazendo com que o André Luiz parasse de ficar nesse ponto do arrependimento, da vítima, do coitado, que fez isso, que fez aquilo, que foi perverso, mas que ele se posicionasse de outra forma.
Meditemos o trabalho a fazer. Tem muita coisa para ser feita. Vamos parar com ficar reclamando, como eu sou mal, como eu sou perverso, que nem ele fala, né? Tem coisa, vamos arrumar o que fez. Vamos arrumar o que fez. Quebrou. Mas não tem como eu consertar de novo. Então, recolhe os cacos. Recolhe os cacos e vai procurar um novo objeto para colocar no lugar, vamos dizer assim. Novo foco. Novo foco. Exatamente. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Quer dizer, não menospreze a medicina material, quando ela é feita com amor, não quando ela é feita com interesses particulares. Mas a cura é interior, né? Porque a gente tem uma ideia de que a cura tem que ser só do corpo físico, né, Margarete? Mas a cura é do espírito. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa tinha tanta fé e, olha, desencarnou, né? Então, isso quer dizer que ela não tinha fé? Não, gente, ela curou o espírito dela e ela ficou já liberta, muitas vezes, né? Daquilo. Ela não vai precisar sofrer no plano espiritual esse processo todo que o André Luiz está vivenciando agora. Sim. Né? Porque ela já curou o seu espírito. Já curou. Vamos lá. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A Lígia já estava sabendo da tarefa do André Luiz, hein? Já estava prevendo o André Luiz lá na frente, fazendo trabalho com o Chico, né? Já estava dizendo assim, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Já estava falando isso. Só que o germe, né, da perversão da saúde divina, que está ainda incrustado no seu corpo perispiritual, pelos próprios descuidos que ele teve, ainda existe ali. Ainda persistirá em si mesmo, até que se desfaça tudo isso. Então, ele precisa fazer o quê? O trabalho no bem, no amor. Para quê? Para que vá limpando essas camadas densas e pesadas que ele mesmo construiu ao longo da sua trajetória evolutiva. A espiritualidade está ajudando com esse tratamento que ele está recebendo, mas a maior parte vai ser ele mesmo, né? Ele que vai ter que fazer. Assim como nós temos que fazer a nossa parte. Assim como nós. É bonito esse capítulo, né? Eu acho ele lindo. Todos são, né? Porque todos trazem muito ensinamentos, né? Eu chego a entender pelo desejo de gozar mais do que os outros. Quer dizer, tudo para mim, né? Eu primeiro, as minhas necessidades primeiro, as minhas ideias primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Os outros não têm necessidades, não têm prioridades, primeiro eu. Tirando aí, né, o orgulho, o egoísmo, né? Você que se cura de tudo. Então, vamos lá. A carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, ou seja, como você falou, o corpo suga as imperfeições do espírito, né? O corpo é uma bênção divina, por isso que ele não pode ser judiado, né? Porque ele é uma bênção. É um presente. É um presente. Meditai os conceitos
Ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade. Chorei copiosamente, quer dizer, mexeu nas fibras mais sensíveis dele, né? Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia, com serenidade, e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. E Olha, abençoe. que lindo que ele falou, né? Que chorar, né? Quando o choro não vem da revolta, é um choro muito bom, né? Sim. Que é um choro depurador, um choro de, puxa vida, né? Perdi tempo, quero melhorar. Esse choro é muito bom. Então ele não falou, não chora não, para de chorar, né? Não falou nada disso. Falou, chora proibido mesmo. ele ficar se lamentando. Desabafe o coração. É isso aí. Desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Olha. As células, elas têm princípio espiritual e evolução. As nossas células têm isso, né? Então a gente precisa, o Chico que dizia, né? A gente tem que orar pelas nossas células. Tão pequenininhas, né? Mas tem uma função tão grande. São princípios espirituais em evolução. E é verdade, porque a gente começou, a gestação começa numa célula. Uma célula. Tudo começa numa célula, né? Então, são princípios ali, espirituais em evolução. Humildemente, aquela célula está ali, né? E olha só, na grandeza, né? Fazendo seu trabalho. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Ou seja, se a gente não reencarnar, a gente vai levar muito tempo para fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Assim, falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor, ou seja, um beijo. Sem nada de contexto maldoso, né? Sim. Era um beijo de irmandade, lá não tinha isso, né? Essa maldade que a gente vê aqui, né? Então, o que ele vem chamar, né? Que a postura dele, né? De amor. Quem ama, constrói esse amor no outro, né? Muito bonito, né, esse capítulo, porque Lísias ali, né, de uma forma tão assim, ele chegou de um jeito tão quietinho, né, mansinho. Você é enfermeiro? Ele, não, eu só sou um cuidador, né, daqueles visitador. Que chegam aqui, né. Então, e deu uma lição, assim, para o André Luiz e para nós. Nossa, maravilhoso, né. Você vê que a gente precisa olhar, a gente olha sempre o efeito, né? A gente quer sempre corrigir o efeito, reclama do efeito, tá? Mas a gente não olha a causa que gerou. A causa, tem que mudar as causas. Né? Olha, a Vanessa falando aqui, né, que foi a lágrima que conduziu a uma entrega, né? Muito lindo, muito lindo. Mais um capítulo, hein, Margarete? Mais um capítulo, belíssimo. O próximo, então, é mais belo ainda. O próximo capítulo, gente, olha só, o título é maravilhoso, Precioso Aviso. Eu diria que todos aqui foram avisos preciosos. Se a gente for olhar, cada um foca... Eu tenho observado, assim, hoje, esse aqui está falando do arrependimento, da culpa, do vitimismo, né? Cada um está focando nessas, infelizmente, nessas deficiências, né, que a gente tem comportamentais, né? E ele está chamando a gente para uma outra realidade, né? Acho que cada capítulo do livro Nosso Lar dá um assunto para muita informação, entendeu?
Sim, eu acho que nesse também falou desses amigos, né? Desses espíritos que estão ali sempre prontos para nos ajudar, que nem o Lísias. Olha só, ele cuida de mais de 80 espíritos em um dia, né? Então, olha só a assistência. Mostrou para a gente as lesões que nós provocamos no nosso perispírito, Sim. né? A ajuda espiritual através da parte da ação magnética do passe, né? Quando ele vai dar um passe no André Luiz. Enfim. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, o Lísias aí, evitando os elogios, né? Para não deixar o orgulho aflorar. A bênção do trabalho, vem falando nesse capítulo, né, para a gente, que a gente Nossa, quer mais é uma aula isso aqui, né? É uma aula de vida. Isso aqui é uma aula de vida, né? Em um capítulo você consegue abordar vários títulos, vários temas, vários assuntos em um só capítulo do André Luiz, né? Muito bom mesmo. Olha, maravilhoso. Estudo cada dia que passa fica mais gostoso. A gente às vezes lê o livro e tem uma visão. Quando você começa a ler estudando o livro, você tem uma visão. É outra. É outra. E olha, tem gente que prefere estudar sozinho, né? Consegue estudar sozinho. Eu adoro o estudo quando é com uma outra pessoa. Tanto é que aqui em casa, geralmente a gente lê o livro em voz alta. O Marcelo, ele gosta de ler os livros, ele passa o dia lendo o livro, né? Ele gosta de fazer isso sozinho. Mas eu prefiro ler em voz alta junto com ele, para a gente ir comentando, sabe? Eu gosto muito assim. Então, geralmente a gente lê os livros aqui em casa, os dois juntos, que eu acho que fica mais interessante. E essa leitura aqui, então, mais interessante ainda, porque eu não estou fazendo só eu e o Marcelo, estou fazendo eu, Marcelo, você, os nossos amigos que estão aqui do outro lado, e isso é muito bom, né? Muito gostoso. Eu estou falando de cada capítulo em 4 lugares. Aqui, aqui no Sementinha de Luz, que é na Vila Margarida, no Sítio Conceiçãozinha, a gente está estudando lá com o pessoal. Então, eu estou revendo o capítulo várias vezes, entendeu? E no grupo de estudo que a gente tem, do centro, né? Também estamos online, também estamos estudando nosso lar. Então, em cada um, eu estou num capítulo diferente, entendeu? Então, tá engraçado, que eu já sei o que está lá na frente, eu já sei o que passou lá atrás. Às vezes, eu acho que já passou e não passou, entendeu? Começa a dar um curto. E não é assim, cada lugar que você abordou, vamos supor, o capítulo 5, você abordou aqui, você abordou em outro lugar, e em outro lugar, cada abordagem vai ser diferente, não é? Vai. As pessoas têm outras conotações, né? Outros questionamentos, vão ver de uma outra forma, e você vai passar a ver também de outra forma esses capítulos, né? Por isso que é muito bom fazer o mesmo estudo em vários lugares, porque você vai adquirindo muito mais, né, experiências, né, ideias que vão surgindo. E eu já tinha lido, mas agora que eu li de novo, ainda vi outros pontos que tinha passado desapercebido, né? Sim, porque acho que cada linha ali tem, como fala, né? A gente tem que ler as entrelinhas do que ele quis dizer. Entrelinhas. É isso aí. Está caindo tudo no chão aqui. Pessoal aqui aguardando a ararinha, né? Que a Érica já vai mandar aqui para a gente a ararinha. Enquanto a Érica está mandando as ararinhas, eu queria parabenizar os aniversariantes do mês de janeiro. Começando amanhã com a Erci, que faz aniversário. Parabéns, Erci. E a Patrícia também faz aniversário. No dia 9, o aniversário é da Nilza. E no dia 13, o parabéns vai para Maristela. Aí a gente continua no dia 17, aniversário do Marcelo. E da Dona Maria também, do Marcelo Galo, hein? Aniversário dele no dia 17. No dia 22, aniversário do Nivaldo. No dia 29, o parabéns para o Gabriel. E no dia 30, a Dona Leonor faz aniversário. E no dia 31, nosso parabéns aqui vai para Marina. Ou seja, para todos os aniversariantes do mês de janeiro, né?
Fica aqui o nosso abraço e as nossas vibrações de muita saúde, muita luz, né? Nesse novo ciclo que se inicia também com um novo ano, né? Para essas pessoas que fazem aniversário agora em janeiro, né? Começa já assim, né? Começa na festança mesmo, o povo de janeiro. Vamos lá para as nossas ararinhas, Margarete? Vamos. Deixa eu pegar aqui as ararinhas que a Érica já mandou aqui para a gente, começando com a Hoje o povo Nice. ficou quietinho. Não, mas até olha aqui aqui o Lar Espírita falou que, infelizmente, neste mundo material, às vezes temos que nos impor. Foi aquela hora que você falou sobre o teu causo, né? Tá. Que você perdeu a ideia, que na hora não vi e passou despercebido, né? Então, vamos lá, começando com a Nícia, a ararinha da Nícia, Margarete. Nícia, andando devagar, temos o privilégio de encontrar lindas surpresas no caminho. Opa, Vanessa, sua ararinha, Vanessa. Olha, ela fala o seguinte: as imperfeições nos fazem reagir impensadamente diante de uma ofensa. Portanto, respire e controle as suas más tendências antes de uma reação. Moisés, vamos lá, Margarete, para o Moisés aí. Moisés é pequenininha. É. Somos o que temos no coração. Mas profunda, viu? Profunda. Profunda. E agora para o Marcelo, olha. Conheça a si mesmo. É através do autoconhecimento que você se fortalece para a vida, buscando sua reforma íntima. Agora para o Paulo Sakai. Paulo, que possamos ver o melhor no outro, porque defeitos todos temos, mas bondade é para poucos. Para poucos. Agora a mensagem vai para a Rosana. Busque na natureza as energias restauradoras para o seu espírito. A essência divina que há em você é a mesma existente nas demais obras da criação. Agora para o Rafael, Margarete. Rafael, nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. A ararinha agora vai para Ana Maria. Acalme o seu pensamento e o seu coração, viu, Ana? A calma é uma das virtudes necessárias ao progresso espiritual. Ela te proporciona o equilíbrio entre a razão e a emoção. A próxima ararinha é da Bruna. Bruna, ocorrerão dias felizes, dias difíceis, dias alegres e dias tristes. Amadurece a tua fé para viver todos eles. Olha só, agora a mensagem vai para os nossos amigos do Maria da Luz Leal. Deixe que a sua luz, né, a luz do Maria da Luz, né, brilhe intensamente. Ela é um reflexo da perfeição de Deus que há em você. Permita que ela ilumine sempre o seu caminho, né? E que o Leal possa iluminar muitos caminhos, né? De todas as pessoas que chegam até a nossa casa. Agora a próxima ararinha, Margarete, é da Icleia. Icleia, se cada um dos seus dias for uma centelha de luz, no fim da vida você terá iluminado uma boa parte do mundo. Opa, Clarinha, a vida se renova a cada amanhecer. Faça do seu hoje um dia muito especial. Permita-se ser feliz. Não se pode mudar o passado, então mude o seu futuro. Agora uma ararinha para o André. André, perfume seu coração de esperança, confiança, coragem e afeto. Contagie quem estiver por perto. Seja uma palavra de paz. A vida é um presente lindo demais. Olha só, a Nice agradecendo aqui, obrigada pela ararinha, um feliz ano novo para todos vocês, para você também, Nice. O Moisés também agradecendo a ararinha. A Bruna, olha que mensagem linda, né, Bruna? A ararinha é assim, ela é perfeita. Agora vou tirar aqui uma ararinha para Érica. Érica, sinta a presença de Deus em sua vida. Ele é a energia fortalecedora que te impulsiona a buscar o crescimento íntimo dentro das leis do amor. Agora uma ararinha, Margarete, para Marluce. Marluce, nunca diga eu não consigo. Se Deus quer, você consegue. Agora eu vou tirar uma ararinha para você, viu, Margarete? Para começar o ano aí. Vamos começar o ano com uma mensagem da ararinha.
Todo aquele que confia na sua grandeza íntima, fortalecida em Deus, tem o poder de conquistar os seus sonhos, por mais difíceis que possam parecer. Tem que confiar em Deus e seguir adiante. Seguir em frente, que a tua máquina vai funcionar rapidinho, tá bom? Confia, confia. É isso aí, gente. Muito obrigada por todos vocês que sempre estão aqui conosco no sábado, tomando o nosso cafezinho, nesse bate-papo gostoso. Lembrando, sábado que vem continua o estudo, né, do nosso lar. A Margarete vai estar aqui junto com Moisés. Aí vai ser com Moisés, tá certo? Semana que vem eu vou estar de folga. Eu vou fazer aquilo que nós falamos hoje, tá? Vai ficar no ócio. Vou ficar no ócio, tá? Eu ainda tenho que aprender muito a trabalhar no bem nas horas vagas, mas eu vou aproveitar um pouquinho, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Feliz ano novo para vocês. Obrigada pela companhia e pelo estudo. Para todos. Beijos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo. Lembrando, gente, terça-feira agora, a gente volta com Se Liga na História, tá bom? Às 20 horas, tá? Então, volta o pessoal aí do Se Liga na História para saber dessa história que tá muito legal, viu? Tá muito emocionante. Cada capítulo, nossa, cada capítulo tem histórias assim, pelo amor de Deus. Então, se liga na história. Beijos. Tchau, tchau.